Olá, hoje eu quero conversar a respeito da perda da salvação. Um crente realmente perde a salvação? Aquele que creu em Jesus Cristo um dia, entregando a vida a Ele, se tornando seguidor dele, colocando a vida em suas mãos, confiando no seu sacrifício na cruz do Calvário, realmente pode perder a salvação? Há muitos que ensinam assim. E tem irmãos nossos, amados, queridos, que vivem numa espécie de opressão que é exercida por líderes, por pregadores, que colocam ideias suas pessoais como se fossem regras de vida cristã, mas que não são encontradas na Bíblia, e ensinam que a pessoa pode perder a salvação. Mas eu quero, primeiramente, compartilhar com vocês um texto, uma palavra que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos em João, capítulo 10, dos versículos 26 em diante, e nós lemos assim: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É interessante o Senhor Jesus estabelecer uma correlação entre ser ovelha dele e crer nele. Ele diz que um grupo de pessoas com quem ele conversava não criam nele porque não eram das ovelhas dele, não faziam parte do rebanho de Cristo. Isso significa que aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam parte do rebanho de Jesus Cristo, são ovelhas de Cristo. Depois o Senhor Jesus coloca o ouvir a voz dele como sendo uma manifestação visível de que uma pessoa é ovelha dele. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quem é realmente ovelha de Cristo, quem realmente creu em Jesus Cristo, então essa pessoa, ela ouve, dá ouvidos à voz de Cristo e de mais ninguém. Podem surgir muitos pensadores, muitos que são considerados teólogos, com ideias próprias, pessoais, com interpretações próprias das Escrituras, ensinando alguma coisa que, se for diferente do que o Senhor Jesus Cristo disse, as ovelhas não ouvirão. Então, um sinal, vamos dizer assim, exteriorizado de que uma pessoa é crente em Jesus Cristo é o ouvir a voz de Cristo e é o seguir a Jesus Cristo. Bom, essas pessoas que creem em Jesus, que se tornam
ovelhas dele que o seguem, o que essas pessoas recebem do Senhor Jesus? Recebem a vida eterna. Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ora, isso aí não tem o que interpretar, só tem que ouvir, ler, ouvir, dar ouvidos e aceitar. Porque Jesus diz: nunca hão de perecer. Ora, como vou explicar o que significa nunca? Nunca é nunca, em momento algum. Então não há mais o momento de morte para aquele que segue a Jesus Cristo, para aquele que entrega a vida a Jesus Cristo. O que há é uma passagem desta vida para a outra vida, para a vida eterna. É interessante, o apóstolo Paulo, ele não usava a expressão morrer para o crente em Cristo, e ele preferia usar a expressão dormir. É a mesma expressão que Jesus usou com relação a Lázaro, quando ele disse: o seu irmão, aliás, disse aos seus discípulos, né? Ele disse: Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Então, não existe mais morte, não existe perecimento, não existe a possibilidade de a alma, que faz parte do nosso ser, estar indo para o sofrimento eterno, que é a segunda morte, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo mostra no Apocalipse. Então ele diz: dou-lhes a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva, não é uma conquista através de atos religiosos, mas é uma dádiva do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: nunca hão de perecer. E depois complementa dizendo: e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus está com isso dizendo que ninguém tem o poder de tirar a vida daquele a quem ele concedeu a vida eterna. Então não tem como uma pessoa perder a sua salvação. Mas agora eu gostaria de ir a um texto em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, que as pessoas usam muito para dizer que uma pessoa, que um crente pode perder a sua salvação. Antes de ler o texto, eu gostaria de lembrar que a nossa referência maior são os ensinamentos de Jesus Cristo. E nós precisamos compreender outros ensinamentos à luz do que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ora, se Jesus ensina que ninguém perece, ninguém morre depois que ele concede a vida eterna, então certamente um discípulo ou um apóstolo de Jesus não estaria escrevendo, não estaria colocando nas Escrituras um texto que fosse contrário aos ensinamentos de Jesus. Mas voltando então a Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, nós lemos assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram
sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É interessante como as pessoas torcem as Escrituras. Aqui não está falando de pessoas que se entregaram a Jesus Cristo. Precisamos lembrar que esse texto é escrito a hebreus, ao povo que era o povo de Deus por nascimento, não por conversão a Jesus Cristo, necessariamente, mas por nascimento. Um povo que foi iluminado pela palavra de Deus. Um povo que provou o dom celestial, ou seja, provou as dádivas celestiais, as dádivas de Deus. Um povo que se fez participante da obra do Espírito Santo. Ora, o Senhor Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo. Antes o povo de Deus era, vamos dizer assim, dirigido por pessoas em quem estava o Espírito Santo. Então eles foram participantes da obra do Espírito Santo, a obra de novo nascimento, a obra de trazer o Messias ao mundo, a obra de ressuscitar o Messias, a obra de ensinar todas as coisas. Então, um povo que se tornou participante do Espírito Santo e um povo que provou a boa palavra de Deus e os poderes ou as virtudes do século futuro. Então, o povo de Deus, o povo hebreu, ele provou a boa palavra de Deus. Deus sempre enviou profetas que transmitiam a sua palavra. E eles provaram. Provar aí é no sentido de a palavra de Deus ter se realizado neles. Quantas vezes a palavra de Deus se realizou no povo hebreu, né? E eles provaram as virtudes do tempo futuro, ou seja, eles provaram o poder do Messias que viria. Mas era um povo que caiu e um povo que crucificou a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, desculpem. Então, esse povo, como poderia agora estar entrando nas igrejas, as igrejas formadas por gentios, as igrejas formadas por judeus que realmente tinham se convertido e viviam o evangelho autêntico, como eles poderiam agora penetrar nas igrejas e continuar ensinando a salvação pela obediência da lei a Moisés? Como eles poderiam penetrar nas igrejas e continuar ensinando o culto provisório de sacrifício, o sacerdotalismo? Eles não tinham condição nenhuma. Por quê? Porque eles experimentaram tudo isso, mas eles recaíram. E agora então era impossível que eles se renovassem ou fossem renovados para arrependimento. O povo judeu nunca se arrependeu. O povo judeu sempre colocou a sua salvação na obediência aos mandamentos de Deus, na sua obediência à lei de Moisés. Mas eles não conseguem. E isto porque eles não conseguem se arrepender.
foi um povo que provou tudo o que veio de Deus. Foi um povo e continua sendo um povo sustentado por Deus, mas um povo que não consegue se arrepender, porque provou tudo isso e abandonou tudo isso, principalmente a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Então esse texto, ele não corrobora de jeito nenhum com a doutrina da perda da salvação. E nós queremos terminar este vídeo dizendo, baseado nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que quem ouve a voz dele, quem o segue, está manifestando que creu nele como Salvador, e tendo crido nele como Salvador, recebeu a vida eterna, e ninguém vai tirar essa vida eterna daquele que creu em Jesus. Amém.